Reveste-me, Senhor, com tua graça. Eu quero, meu irmão, servir melhor. Que teu Espírito em mim se faça, que eu possa caminhar no teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor, que eu busque em minha vida a santidade, no exemplo de Jesus, a inspiração, na fé e na esperança e caridade, fazendo acontecer libertação. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Peçamos ao Senhor sempre esse desejo, essa vontade de servi-lo com amor. Servindo a Deus, servindo, né, aos nossos irmãos e irmãs. Que a gente busque sempre, né, viver essa santidade no exemplo de Jesus. Jesus, ele vivia muito unido ao Pai e ao mesmo tempo unido aos irmãos e às irmãs. Ele fazia com que todas as pessoas se achegassem a ele para buscar essa cura, para buscar a cura, para buscar a felicidade, né? Para buscar salvação. Então Jesus era alguém que estava sempre unido ao Pai e ao mesmo tempo unido à humanidade. Vamos nesse momento, meu irmão e minha irmã, nos colocar diante de Deus, falando para Ele das nossas necessidades, dos nossos medos, das nossas incertezas, pedindo também pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, sobretudo aqueles e aquelas que nesse momento se encontram aflitas, sofrendo com algum problema de saúde ou mesmo outros problemas, né, do dia a dia, e que muitas vezes se sentem inseguras e por isso ficam tristes, depressivas e assim por diante. Se sentem realmente abandonadas e abandonados. E muitas vezes essas pessoas encontram a esperança, aconchego em Deus, né? Por isso nós queremos agora trazer presente todas as pessoas que pediram, né? E que confiam em nossas orações. Vamos rezar pela Ana Gabriela, pelo Miguel Barros, pela Lara, Maria Rita, Cecília, Tereza e Ricele Bezerra, o Luiz Carlos Brito Santana, Alex Mota Gil. Rezemos também pela Neide Solange, Milena Coelho, Maruli, com toda a família, Oresina Maria Solange Oliveira, Joane Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Rosiana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra, Jorge e Cristina, seu Francisco do Terço, Leile Juraci Júnior, Carla Graciene Silva Soposto Reis e Cássio Leonardo Silva Soposto, Francimar, do Pedro Raimundo, Antônia da Silva Lima, Cosme e Betânia, Neuza, Tiago Leite, Marcos Vinícius, Lucinéia Costa, Marlene e Nilda do Pedro Raimundo, Dona Bárbara Costa Carvalho e Dona Francisca com toda a família. E também rezemos pela Maria de Lourdes Feitosa, Paizinho. Vamos também rezar pelas pessoas doentes que estão nos hospitais, que estão internadas, né?
rezando também por aquelas que se encontram em suas residências. E rezar mais uma vez pelos nossos idosos, idosas e todos os cuidadores e cuidadoras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos refletir agora está em Lucas, capítulo 17, do versículo 26 ao 37. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, se casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez com que todos morressem. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu, e fez com que todos morressem. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em casa, e quem estiver nos campos não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu digo a vocês, nesta noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o corpo, aí se reunirão os urubus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. O Evangelho continua falando da questão do reino de Deus, onde a gente já viu, né? Justamente os fariseus perguntam, né? Onde estará o reino de Deus? E Jesus vai responder essa pergunta, dizendo que o reino de Deus não está nem aqui, nem ali, conforme a gente viu ontem no Evangelho. E Jesus falou tanto, mas tanto do reino de Deus, que o povo, né, já não dava mais atenção para isso. Se tornou uma rotina, de tanto que Jesus falava do reino. E nem mesmo os discípulos, né, davam mais atenção para o que Jesus estava falando. Então, diante, né, de tanta indiferença, e isso pode acontecer também com a gente, diante de tanta indiferença, Jesus resolve ser mais direto. E aí ele traz o evangelho de hoje que, se a gente olha, é bastante assustador, né? Não é um evangelho assim gostoso de ler, porque ele não floreia muito, não. Ele vai direto na questão. E o evangelho começa dizendo, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, né? A vida corre, parece que corre normalmente, né? Comer, beber, dançar, construir, casar, comprar, viajar, passear e assim por diante. Então, tudo normal, tudo acontecendo normalmente. E assim, estamos, meu irmão, muitas vezes tão envolvidos e envolvidas com a rotina que a gente já não consegue enxergar ou perceber os sinais da presença de Deus na nossa vida, né? Ou a gente não consegue enxergar outra coisa. Por quê? Porque a vida ela vai tudo muito normal, né? Tudo muito tranquilo. E aí a gente já não consegue enxergar outra coisa, a gente não consegue ver os sinais, né? Sobretudo quando a gente vive nessa correria, né? Quando a gente vive o consumismo, né? E tudo isso contribui para aumentar esta desatenção à dimensão mais profunda da vida, né? E às vezes a gente fica meio que não leva muito a sério as dimensões mais profundas da vida. Então a gente vive a mesma coisa todos os dias, né? E aqui é interessante que o Evangelho, Jesus vai fazer memória justamente das Escrituras, né? Por quê? Porque ele sabia que muita gente ali tinha a Escritura na cabeça, né?
E aí Jesus vai trazer fatos que aconteceu lá no passado, né? Então ele faz uma memória da destruição de Sodoma e de Gomorra, das duas cidades, né? E também ele traz aqui presente a questão da figura, tudo que aconteceu lá na época, lá no Gênesis, na época de Noé, né? Quando aconteceu aquele grande dilúvio, né? Onde tudo foi destruído, né? E aí Jesus vai trazer presente toda essa questão dessa figura do fim dos tempos. E aqui o evangelista também está falando da questão da destruição de Jerusalém. A gente não tem noção do que foi a destruição de Jerusalém para aquele povo. E aí a gente pode também trazer presente a questão das tragédias hoje, né? Nós estamos longe, mas o que foi mesmo a destruição de Brumadinho lá em Minas Gerais, de Mariana lá em Minas Gerais? O povo estava vivendo uma vida normal, tranquilo, né? Tranquilo, no entanto, acontece tudo muito de repente, né? Então Jesus alerta para não perder tempo. É isso que Jesus está dizendo aqui, ó, não perder tempo, né? Tomar a decisão e ir em frente. Tomar a decisão e ir em frente. É questão de vida ou morte. Não dá para ficar perdendo tempo, não dá para voltar quando acontece tragédias, né? Essas tempestades e tantas outras coisas. Geralmente, naquele momento, as pessoas querem salvar a própria vida. Não dá para voltar para pegar bens materiais, né? Mas salvando a vida já tá bom demais, né? Então Jesus vai fazer essa alerta para nós, né? Para a gente prestar atenção nos outros sinais, que não é só, né, comer, beber, comprar, consumir, viajar, né? Mas tem uma outra dimensão da vida que ela é muito mais profunda. Justamente falando aqui da questão mesmo que a gente não sabe o dia e a hora que a gente vai. Nós não sabemos o que pode acontecer de repente. Eu estou preparada para isso, né? Para os acontecimentos extra da vida, né? Que não aquele do dia a dia. Às vezes é um acidente, é uma morte de repente, né? De alguém que a gente ama. E muitas vezes a gente não se preocupa muito. Aí depois que acontece, aí sim a gente começa a pensar nessas coisas, né? Então, e aí Jesus vai dizer no Evangelho, ó, quem quiser salvar a sua própria vida, vai perder, né? O que é que Jesus quer dizer com isso, né? Jesus vai dizer para nós, ó, quem procurar salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a vida, vai salvá-la, né? Parece uma coisa meio contraditória, né? Mas é para dizer assim, ó, a pessoa só se sente realizada na vida quando for capaz ou quando é capaz de doar-se aos outros, né? Por quê? Porque essa doação da própria vida, ela é a fonte da vida. E essa fonte da vida está justamente na doação da vida. Quando eu vou doando a minha vida, quando eu vou me preocupando com o outro, quando eu vou trabalhando para que o outro tenha vida e vida em abundância, o outro a outra, isso vai me dando uma satisfação. Isso vai me dando uma paz, né? Isso vai me deixando uma pessoa menos complicada, mais realizada, mais feliz, mais preenchida, né? Não é? Às vezes acontece muito na vida da gente. Eu tenho tudo, né? Tenho, graças a Deus, uma casa boa, comida, tenho tudo, né? Posso viajar a hora que quiser, mas, no entanto, existe aquele vazio dentro de mim. E esse vazio, ele só será preenchido pelo próprio Deus. E quando eu falo aqui, preenchido pelo próprio Deus, é quando eu me coloco também à disposição do irmão e da irmã. Eu já escutei muitos relatos de pessoas que mudaram totalmente de vida e que foram mais felizes, né? E que são felizes pelo fato de se doarem, sabe? De pensar no outro, de não olhar só para o seu próprio umbigo, mas de olhar também para o outro, saber que as pessoas têm necessidade. Eu estava escutando hoje aqui em Petrolina, né? Escutando no jornal local, um bairro aqui, né, de periferia, um bairro bastante pobre, aonde a água atingiu todos os barracos. E eu escutei uma mãe chorando, dizendo assim, olha, a gente não tem o que comer mais, né? As famílias estão ali dentro mesmo, entre elas, né? Olha que Petrolina é uma terra né, a cidade mais em desenvolvimento do Nordeste, é a cidade mais rica do Nordeste, mas, no entanto, a pobreza está aí, sabe? E a gente fica olhando de camarote, né, achando tudo muito bonitinho. E uma mãe dizia assim, olha, não sei, a gente não tem mais o que comer.
sabe, gente? Isso é muito triste, porque sabe a dor da fome, quem já passou por ela, né? De olhar para um canto e para o outro, ver o seu filho chorando e não ter mesmo que comer. E a gente está nas nossas casas, de boa, né? Comendo, bebendo, essa vida que Jesus falou aqui, né? Comendo, bebendo, dançando, consumindo e fazendo tudo ali. Mas, né, mas chega uma hora que não dá mais para a gente continuar assim, né? Então, é nesse sentido da gente buscar sempre construir o reino de Deus, é justamente doar essa vida, né? Doar a vida. E doar a vida em favor do outro, não é a favor de mim mesma, né? Mas é em favor do outro. E quanto mais eu faço essa doação da minha própria vida, mais eu ganho vida. Ou seja, mais eu ganho, quanto mais eu dou a minha vida, mais eu sou feliz, eu sou realizada, né? Quando eu faço essa doação da minha vida, é quando eu busco viver de acordo com o projeto de Deus, fazendo sempre acontecer o reino de Deus aqui e agora. E o reino de Deus não pode estar acontecendo se tem pessoas com fome, se tem pessoas nas filas dos hospitais, se tem pessoas precisando de remédio, se tem idosos abandonados, sujos, sem ter, né, sem comer, sem beber água e assim por diante. E nós somos responsáveis. E aqui eu estou falando para nós lideranças de comunidade. Nós que ouvimos a palavra de Deus, que rezamos, né? Nós que rezamos o texto, nós que comungamos, nós que ouvimos a palavra, que vamos à missa todos os domingos e às vezes até na semana, nós que participamos de grupos de igreja, a gente precisa abrir os nossos olhos para perceber que ao nosso redor tem pessoas sofrendo, Aí sim, quando a gente perceber e olhar para essas pessoas com compaixão, porque quando eu olho com compaixão, eu ajo. Né? Quando eu fico com pena, eu olho, vejo, estou com pena, mas daí daqui a pouco passa. Mas quando eu olho com compaixão, eu sou capaz de me agachar, eu sou capaz de curar as feridas do meu irmão e da minha irmã. Que o Senhor, nesse dia de hoje, nos abençoe e nos conceda a graça da sensibilidade para perceber os clamores dos mais pobres, dos mais necessitados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.